Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta e, mais uma vez, temos aqui um material sobre Apocalipse. Osborne, é um comentário exegético aqui sobre Apocalipse, Grant Osborne. Não existe tanto material sobre o livro de Apocalipse como nós gostaríamos, tá? Isso é fato. Tem sido considerado, inclusive, esse é um dos autores que considera o livro como um livro de difícil, difícil entendimento, né? Como difícil explicar. Deixa eu usar aqui as palavras do autor. Apocalipse é um livro de difícil interpretação. Difícil interpretação. Apocalipse é um livro que tem um caráter, tem uma característica de continuidade profética. Então, Apocalipse é um livro que está totalmente permeado com a mensagem profética, inclusive os textos do chamado Antigo Testamento, as mensagens proféticas, elas são reapresentadas. Quando se fala de profecia, fala assim, cumprimento das profecias ou estabelecimento de uma dinâmica em relação ao cumprimento. A, a profecia, todas as profecias da Bíblia, elas têm um objetivo único: revelar o Cristo, revelar o Messias, revelar o Salvador proposto por Deus, o qual resgataria a humanidade da condição do pecado, tá? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica. No Brasil nós temos alguém que fala isso, que é o reverendo Caio Fábio. Muito criticado, muito criticado, muito criticado, mas ele não é o primeiro a falar isso. Eu me refiro mais propriamente a Strong, né? O Strong, o teólogo americano, é um dos que compreendeu isso, e a teologia dele deixa essa, essa convicção plenamente evidente. Você encontrará isso nos ensinos dos reformadores, no período da Reforma Católica, nos reformadores, a convicção de que Cristo é a revelação de Deus para a salvação da humanidade, a profecia viva, encarnada, a palavra de Deus viva entre nós, nos resgatando do pecado. Se você tiver tempo e paciência, você vai encontrar esse pensamento, essa verdade lá atrás, né? Um dos que deixa isso evidente é Agostinho, ou Santo Agostinho, o famoso bispo da cidade de Hipona, que ficava no da, norte da África, do continente africano, a África romana, né, que integrava, que fazia parte do Império Romano. Santo Agostinho, o material por ele publicado, você pode perceber um desenvolvimento de jovem filósofo para um ancião, um teólogo. Então tem essa transição daquele que entra na busca pelo saber, querendo aprender sobre as artes retóricas, sob um viés filosófico, e a sua vida acaba o conduzindo à fé em Deus através de Cristo Jesus. Então há um desenvolvimento teológico e um amadurecimento espiritual. Então, Santo Agostinho, ao fim da sua vida, nas suas retratações ou reconsiderações, ele coloca os ensinos, os estudos, o material por ele publicado, tem como viés, como objetivo, exaltar a glória de Deus em Cristo Jesus. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é o verbo de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E isso está claramente dito no livro de Apocalipse. É claro que a profecia tem toda uma linguagem, tem uma série de simbolismos. Por quê? Aquele que recebe a revelação, ele a experiencia não como um acúmulo de conhecimento, não é uma questão de informações na memória. Ele vivencia tudo que está narrado, tudo que está escrito aqui no livro de Apocalipse. O apóstolo, ele
viveu, ele viveu essa experiência como se tivesse presenciando a história, os fatos, os acontecimentos. Tanto que ele é protegido por um anjo. A revelação, ela é mediada por um anjo enviado por Cristo Jesus para garantir que o ministro aqui, o apóstolo João, tivesse a compreensão correta e não sofresse nenhuma sequela, não sofresse nenhuma consequência inesperada ou indesejada em relação ao conhecimento, literalmente, né? O conhecimento a ele dado, a ele revelado. Existe essa proteção, essa característica. Dito isto, que é um resumo aqui de vários comentários dos livros, esse autor ele passa a tratar da autoria. Mas antes de falar da autoria, vamos ler aqui os 3 versículos que nós estamos aqui nesse preâmbulo, tá? Não é ainda a revelação em si, é o preâmbulo, é a apresentação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esse texto aqui é o que eu vou usar. O qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, graças a Deus pela sua palavra. João, o autor aqui, ele vai falar todo o desenvolvimento histórico. Nós já comentamos, quando você pretende ou se interessa por estudar o Novo Testamento, ou a teologia do Novo Testamento, a primeira coisa que vai acontecer com você é uma profunda decepção. Uma profunda decepção com uma série quase infinita de temas e de abordagens que só criam dificuldades. Ou seja, grande parte do estudo do Novo Testamento ele tem um caráter apologético, ou seja, a Igreja de Cristo Jesus sempre foi obrigada a defrontar, a lutar, a combater as heresias, as mentiras, as fraudes, as acusações injustas e levianas que invadiram a própria igreja. A própria igreja. O maior desafio do cristianismo, das igrejas cristãs, é permanecer fiel a Cristo Jesus. Essa é a convocação do livro de Apocalipse, um chamado à fidelidade, um chamado à obediência, um chamado a que permaneçamos naquilo que nós confessamos. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único mediador entre Deus e os homens, o Salvador da humanidade. Então, a autoria é simples. João, começa com João. A pessoa se identifica como João, foi aceito como João. João quem? João o apóstolo. Isso nos dias em que foi anunciado e proclamado. Essas cartas circularam primeiramente entre as 7 igrejas que estavam sob a supervisão desse apóstolo, que eu entendo seja o mesmo autor do Evangelho de João. E cá entre nós, eu digo, para quem fica preocupado com radicalidade ou dificuldade do livro de Apocalipse, eu entendo que o Evangelho de João é muito mais radical do que a revelação profética, tá bom? Tanto que o livro de Apocalipse foi escrito primeiro, e mais velhinho, muito mais maduro, já perto do fim dos seus dias na Terra, João registrou o Evangelho de Jesus Cristo, que traz consigo o seu nome, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João ou segundo São João. Eu entendo que o Evangelho por ele apresentado é muito, 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 muito mais radical, porque ele usa todo o conhecimento, ele faz uso de todo o conhecimento que ele tem, que ele teve de Cristo Jesus, nos dias em que caminhou com Cristo Jesus sobre a terra,
A revelação de Cristo Jesus na sua ressurreição, na ascensão, na revelação particular a ele concedida, conferida através do livro de Apocalipse, e ele leva isso a termo, expressando a sua fé, as suas convicções no Evangelho. Então, o Evangelho de João, que alguns têm como simplesinho, ele é o que nos conduz à convicção de que o cristão é chamado para uma decisão que em algum momento se torna uma oposição radical ao mundo e uma submissão completa ao Deus Todo-Poderoso. As evidências internas apresentadas aqui pelo autor, fala João, servo de Jesus, exilado na ilha de Patmos. Ele é o que recebe as visões. Tá? Fala das evidências internas, das evidências externas, vai falar de Justino Mártir aqui, que é um dos que mantém um registro a esse respeito, depois fala de Dionísio, Eusébio de Cesareia, e vai falando de uma série de outros autores. Já foram sugeridos como autores do Evangelho de João, veja aqui, ó, refere-se a si mesmo, João refere-se a si mesmo como escravo, servo, profeta, um entre seus irmãos, os profetas. Há quem sugeriu João o apóstolo, é isso que nós concordamos, há quem fala de um tal presbítero João, outros chegaram a falar de João Marcos, tá? Alguém pensou em João Batista, ou nos discípulos de João Batista, outro sugeriu um outro João, alguém falou de um dos chamados, dos conhecidos lá, pais da igreja, geração pós-apostólica, um tal de, aqui é Cerinto, mas o nome dele seria Querinto, uma coisa assim. Ou alguém usando o nome de João o apóstolo como pseudônimo. Não era incomum no mundo antigo a pessoa homenagear alguém com uma literatura, com um escrito, ou valer-se do nome de alguma figura histórica, política, religiosa, para usar como pseudônimo, né, o marketing da época. Nós não vemos essa preocupação no profeta de Deus. Nós não vemos essa preocupação de nenhum dos profetas em ocultarem o seu nome, em disfarçarem a sua mensagem. Nós não vemos essa preocupação, porque são pessoas cujo viver encontra-se totalmente dedicado a Deus. As expectativas em relação a Deus, em relação a esta vida, em relação a este mundo, estão separadas como que por um abismo. Todos os profetas, ou os verdadeiros profetas, compreenderam de alguma maneira que tudo aquilo que Deus revelou, que Deus transmitiu e ensinou, pode e será cumprido única e exclusivamente pelo próprio Deus, porque observando a humanidade, observando as instituições que se formaram, você pode falar de Israel, Israel fracassou, Israel falhou na sua vocação. Está aí, não foi abandonado por Deus, não foi esquecido por Deus, está aí o povo judeu espalhado pelo mundo ainda, tem um território lá, que eles falam da antiga pátria, mas não é a antiga pátria, né? É no mesmo lugar geográfico, mas não, a população não foi transportada no tempo. São os povos que descendem dos judeus que ocupam parte daquela terra lá. Ponto. As igrejas fracassaram. As igrejas fracassaram nos diversos períodos do desenvolvimento histórico. Apesar dos avivamentos, apesar dos despertamentos, apesar das renovações, apesar de tudo que o Espírito Santo tem disponibilizado para a vida dos cristãos, as instituições, eu estou falando das instituições, elas fracassam, elas falham. Infelizmente, isso ocorre. Cabe a cada geração, cada nova geração tem a obrigação de encarnar as verdades, não apenas se tornarem aí como que bibliotecários ou guardiões da verdade. A verdade precisa ser vivida, a verdade precisa ser encarnada. A fé em Cristo Jesus é muito mais do que um debate ou uma capacidade de convicção. A fé em Cristo Jesus, para ser verdadeira, ela precisa ter essa introspecção, ela precisa ser a força motivadora da vida do indivíduo, novo nascimento. Mas nós estamos aqui falando da autoria, sem entrar aqui
em debates inúteis, cansativos e exaustivos, que é exatamente o que nós procuramos evitar. Por que João? Por que João? Pelo que está escrito aqui. Pelo que está escrito. A seu servo João, qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O fator humano, o elemento humano que diz respeito ao agir de Deus, à mensagem profética, ele tem a sua relevância, ele tem a sua fundamentação, tá bom? O profeta, ele não é necessariamente um agente passivo, ele não é um agente passivo. A vida dele faz parte, é tomada por esse processo, por essa dinâmica. Não é necessariamente fruto do acaso. Tá lá pensando em como vai morrer e... Não. A vida desse homem é uma vida voltada para Deus, voltada para a fé. É uma vida comprometida com a verdade. É uma vida que já foi tocada e moldada e transformada de forma contínua pela ação do Espírito Santo. Tal qual João, assim foi com todos os demais profetas. O livro de Apocalipse, ele nos traz uma verdade que nós precisamos prestar atenção. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas muito do seu agir, ele o faz de forma indireta. Indireta. Aqui nós vemos que Deus concede essa revelação a Cristo Jesus, ou seja, Jesus, o Cristo que está à destra do Pai, ele recebeu do Pai a autorização, o poder para conferir essa informação, esse conhecimento para os seus discípulos. E o faz através de um anjo. E o faz através de um anjo. Você pode pensar, mas por que através de um anjo se está o Espírito Santo atuando na vida da igreja? Por que não? Por que não? A própria mensagem profética, ao longo da história da humanidade, ela foi anunciada através de homens, do elemento humano, como prenúncio e confirmação do que a Bíblia revela. O verbo de Deus, a palavra de Deus, se fez carne, se fez humano. O Filho de Deus viveu humano entre nós. E como homem, pleno e perfeitamente homem, ele cumpriu toda a vontade de Deus. Tá? Então, há uma coerência absoluta, há uma concordância absoluta. A revelação de Deus e a consumação ou a execução dessa revelação na pessoa de Cristo Jesus. Tá bom? Jesus o Cristo é a profecia viva, essa dinâmica, é a palavra de Deus. Mas por que João? Nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, que num determinado momento, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Tá? Tá bom? Essa revelação que depois você perceberá a maneira como Cristo é mostrado para João, como ele é visto para João, não é algo totalmente inédito ou novo na experiência cristã de João. João já havia sido preparado, tanto João quanto Pedro e também Tiago já haviam sido preparados com a devida antecedência quando Cristo revelou a sua glória para esses três de forma reservada. No livro de Apocalipse, você tem uma visão que se aprofunda, que vai além. Mas o início dessa compreensão já ocorreu aqui no Evangelho de Mateus. Por isso, e somente por isso, João pode
dar testemunho de que a revelação, de que a visão que ele teve é Jesus, o Cristo. É a palavra de Deus. Ele viu da palavra de Deus. Alguns tentam imaginar alguma espécie de confusão neurológica, né? Tudo quanto viu da palavra, ao invés de ouviu da palavra. Viu da palavra, porque palavra é usado como verbo. Depois, no Evangelho, ele vai usar essa expressão verbo. A palavra de Deus tem uma conotação profética muito mais intensa. O verbo vivo, o verbo encarnado, tem um propósito terminantemente evangelístico, de trazer para Cristo Jesus os pecadores arrependidos e fazê-los permanecer nessa verdade. Então, buscando compreender, é claro que nós não conseguimos compreender ou decifrar totalmente o que está numa linguagem simbólica. Está protegido numa linguagem simbólica justamente para isso, para evitar que alguém saia por aí dizendo que tem aqui a chave para a interpretação dos eventos recorrentes na história da humanidade. Tá? Você tem aí os desesperados, né, que vivem só disso, de falar de essa é a guerra tal, essa é a última, esse é não sei o quê. Calma. A revelação é um convite a permanecer fiel, não com medo desesperado. É um convite à fidelidade. É um convite a aceitar que Deus permanece fiel, ainda que a humanidade se torne infiel ou se rebele contra Deus. No final das contas, é um convite à aceitação individual da verdade. Alguns teólogos, algumas instituições falam muito da a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Tá, e pouco explicam sobre qual igreja é essa, onde ela está e como ela se reúne. Essa igreja só pode ser vista pela fé. Ela não está limitada a nenhum grupo humano. Ela está presente em diversos ambientes, em diversos lugares. Nós temos a igreja glorificada, né, os santos que já partiram, e nós temos aqui a chamada igreja militante, que está aqui na luta, que está aqui, que estamos aqui na batalha. Qual é essa igreja? Não é questão de nome, não é questão de histórico, não é questão de organização eclesiástica. É uma questão de indivíduos que foram tocados pelo Espírito Santo, que foram tocados pela palavra de Deus, que foram regenerados, formam a igreja de Deus. Numa das figuras usadas pelo apóstolo Paulo, constituem o corpo de Cristo, ou pelo menos deveriam constituir o corpo de Cristo aqui na Terra, numa visão profética, né, em termos de expectativa, ao anseio, ao desejo de estarmos unidos com Cristo Jesus. Na profecia tem essa apresentação da igreja, ou do corpo de Cristo, como a noiva do Senhor. É uma figura de linguagem, no que diz respeito à expectação de uma alegria eterna, da consumação de um pacto que não pode ser quebrado, como era o noivado no mundo antigo. O noivado no mundo antigo era uma etapa do casamento, e o noivado não poderia ser rompido. Tá? Então, apresentar essa ideia, esse conceito da igreja, do corpo de Cristo como noiva, diz respeito a isso, a certeza da consumação de um pacto, de uma aliança que, uma vez firmado, não pode ser rompido. Por isso, nós não temos nenhuma dúvida de que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João, o mesmo que escreveu as cartas, né? E o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Aí quem quiser se aprofundar em dúvidas e questionamentos sem fins, boa sorte. Parte do material teológico está limitado a isso, tá? Ó, sabemos que mas talvez, e acaba criando na mente de alguns, principalmente de jovens pouco preparados, uma certa instabilidade no que diz respeito a
a substância, a essência ou a veracidade da palavra de Deus. Quem escreveu o livro de Apocalipse, ele diz aqui, ele mesmo se anuncia, ele assina. João, servo do Senhor Jesus Cristo. Não temos nenhum motivo para duvidarmos que tenha sido o apóstolo João, que viveu pela, pela fé e presenciou a transfiguração. João, Tiago e Pedro. Esses três deram testemunho verdadeiro do que está contido no livro de Apocalipse.